tentar fugir do próprio tédio. Nem há nulidade. Como é que é, maltinha, meninos e meninas? Estamos aí para o episódio 13 do podcast original. Mais uma semana, mais um episódio. Estou aqui, eu, Rodrigo Ventura, já sabem, com o menino Ricardo Marquês, Sou eu, dizem que és, yeah. e E o com o outro? imigrante Alvarinho. Nunca deixei de ser imigrante, só para que saibas. Ora, Até em Portugal, boa, até em Portugal eu era imigrante. não estava à espera dessa saída, deixaste-me desconfortável até, pá, agora. Porra. Até em Não- Portugal não eu era queria- imigrante. Não queria ser pejorativo, não eras? Sentias isso? Que em Portugal eras imigrante? Nunca. Não se sentes Portugal como tua pátria ou não? Claro que sim. E é. Não só deves Claro que sentir sim. como é. Se eu cresci lá, se Yeah. eu cresci lá, se eu fui educado lá, se todas as minhas oportunidades foram lá, E a tua só posso cultura, considerar né? como meu país. Muito Sim, bem. basicamente a minha cultura, sim. Foi Só feita posso cá. considerar como meu país. É engraçado que isso de ter duas, ou melhor, teres uma identidade de dois países, não sei como é que é o sentimento. Tipo, tu ao mesmo tempo és original de um país onde praticamente nem viveste, né? Vivi até aos 3 anos de idade, mas não foi lá que... 3 ou 13? 3. 3. Não foi lá que construí as minhas primeiras memórias, portanto, É. eu tudo o que me lembro, desde a primeira memória que tenho, é já em Portugal. Eu não me lembro de nada antes disso. Eu diria que, a bem dizer, sem tipo politicamente correto, tu és português. A cena de angolano é quase por respeito à origem, vá, ou porque porque nasceste Sim, lá. claro, foi o país onde, cultura foi o país onde eu nasci, sim. É a mesma merda que dizerem que a Nélia Furtado é portuguesa. E tipo, Não é? Não é? Ali Furtado ou seja, qualquer pessoa que viva aqui e vá para fora também com 3 ou 4 anos é tudo menos portuguesa. A Daniela uma coisa Roy, a Daniela Roy é portuguesa. Só para Sim. ver aqui o contraste. Sim, por uma exemplo. coisa era se eu tivesse ficado em Angola até os meus 10, 15 anos, Uhum. como foi o caso dos meus irmãos. Uhum. No meu caso, eu vim muito cedo, aliás, eu fui muito cedo para Portugal. Portanto, não tenho como me considerar mais angolano do que português. Nem posso. Nem tens que, na verdade. Aliás, isso era só para perceber, porque na verdade tu podes ser o que tu quiseres e esta questão que nós estamos a dizer parece que é preciso viver muitos anos em Portugal para te sentir português ou isso. Não. Há muitos. Os portugueses pode ser qualquer um. Há muita gente que vive aí há meia dúzia de anos e tem um carinho enorme pelo país e sente-se português. E Muito tem o bem direito dito. do sentir. Muito bem Olha, dito. aqui em Inglaterra, todo o pessoal que é de Goa é português também. Sério? De Goa. Todos têm documento português. Todos. A sério? Nenhum Fixe. diz bom dia, mas todos têm documento português. Yeah, olha, e esta questão das identidades e tudo isto que acabámos de falar, opá, é uma ponta engraçada, uma ponte útil para o tema que temos aí primeiro, que é a questão aí do conflito, que eu não lhe chamo conflito, mas chamo-lhe da guerra eterna quase, entre Israel e Palestina, que teve agora aí um ceasefire ao fim de 11 dias de bombardeamentos. Tenho dificuldade em dizer mútuos, quando Palestina quase não existe e o Hamas é um grupo guerrilheiro, vá, digamos assim, com armas rudimentares, e Israel é para aí a terceira ou quarta maior força militar do mundo. Mas pronto, é difícil chamar isso um conflito. Eu também, se bater numa criança de 3 anos, não estamos propriamente à porrada, sou só eu que a estou a agredir. Mas pronto, o que é que tem a dizer sobre isso? Também já o que penso. Eu posso começar porque não tudo o que é, para mim, tudo o que é algum tipo de guerra ou debate político, ahm, principalmente um que dure tanto como este, é de uma complexidade que não me cabe a mim tentar interpretar porque tenho zero poder no debate, não tenho qualquer tipo de impacto. Mas pelo que eu consigo reter, é que este é aquele tipo de situação que, independentemente dos motivos sejam religiosos, económicos, etc., vê-se um bocado da faceta humana mais depravada e subsaem-se coisas que normalmente, num contexto onde tudo e todos nós nos dávamos bem,
aí não existiria. Pá, isto é, independentemente dos motivos, é uma catástrofe que mostra, pá, o lado mais negro do ser humano, acho Concordo. eu diria. Isso concordo em absoluto. Queres dar os teus tostões, Alvarenga? Ou queres passar para a ponte? Eu não vou. Pá, eu não tenho conhecimento de causa para estar a dar uma grande opinião sobre. Ok. Pá, só acho que nenhuma criança deveria passar. Quem diz criança diz o próprio ser humano inocente, Uhum. né? Mas principalmente as crianças. Nenhuma criança deveria ter uma infância e passar por esse tipo de situações, porque pá, os vídeos que um gajo vê na net, nenhum de nós tem a mínima noção do que é passar por algo desse género. Nenhum de nós tem sequer a ínfima parte para saber o que isso é. Pá, mas foda-se, um gajo vê os vídeos que passam na internet, etc. E epá, é de cortar o coração e pá, porque foda-se. É muito difícil não ter sensibilidade para, para ficar tocado com essa situação. E o meu ponto é mais aí, né? Uhum. Sim. Pá, eu sei que a guerra entre esses dois países já dura, se não for há centenas, se calhar há milhares de anos, mas e acho que sempre vai durar devido a questões Religiosas e políticas, sobretudo. sim, religiosas, políticas, económicas, principalmente também. Uhum. Portanto, pá, depois tem a questão também de que Israel pelo que se diz, é apoiado pelos Estados Unidos e também, se calhar, devido um pouco a isso, também se calhar é uma das maiores potências Uhum. militares do mundo. Mesmo. Pá, é a cena das crianças, tu disseste e bem, é assustador. O, para mim, o ser humano, quando ultrapassa esse limite do qualquer coisa que esteja aí, morre. Independentemente de ser uma criança ou um adulto, pá, morre. Numa guerra, antes tu vês os filmes antigos dos. Pá, está-me a faltar o Braveheart, por exemplo. Um exemplo. Dos filmes de batalha mais conhecidos. Tu tens o mínimo respeito por crianças. Tu podes dizer, por exemplo, o Vikings. Eles tinham aquela cena de ir para uma vila, violar as mulheres, mas tu nunca os vias a tocar nas crianças. Historicamente, em termos de guerra e de ocupação de território, as crianças eram das coisas que eram protegidas e tentavam-se que não se afetasse, pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Não sou um historiador, não tenho isto Uhum. a 100%, mas a ideia que eu tenho era essa, que mesmo nesses tempos mais históricos, as crianças eram tidas como, ok, pronto, não se tocava, tudo o resto ardia, queimava, etc. Ah, e ali não se tocava. E neste caso, em pleno século XXI, acontece. A notícia do míssil a atingir uma casa, ou não me recordo o que é que seja, onde 10 crianças morreram. 10 crianças e um adulto, uma coisa parecida. Para mim, pá, é isto. O que é que estamos aqui a falar? Independentemente de tudo o que esteja em questão, pá, isto, para mim, independentemente de todos os contornos que possam existir, os económicos e políticos, é mais culpa da religião do que outra coisa qualquer. O maior é religioso, sem dúvida. É Porque o que distingue principalmente yeah, eu uns dos outros. acho, eu acho que o que abre este tipo de consequência com crianças a morrerem é a religião. Mas, Agora vou fazer aqui uma pergunta que é capaz de ser um pouco polémica, mas é uma pergunta que se calhar faz pensar muita gente. É que grande parte dos conflitos que houveram na história foram devidos a quê? sim, Sempre. Sempre, 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 sempre a religião. espalhar a Sempre. palavra de Cristo. De Cristo ou de Allah, ou seja de quem for. Sim, Porquê sim, que, sim, mas os porquê que, cristãos são os mais reconhecidos. porquê que tivemos o problema que tivemos, por exemplo, tivemos e temos o problema que temos hoje em dia em Moçambique, por exemplo? Uhum. Certo? Não são questões económicas, são questões político-religiosas, digamos assim. Sim.
com a religião vem muita política. É preciso quem está aqui a ouvir que não se esqueça disso. Quando falamos de religião, nós temos de perceber que muita religião é política. Fátima não Obviamente. se faz como se faz sem política associada. A Fátima é a localidade, Fátima, é uma máquina de fazer dinheiro pelos termos políticos que acarreta. Não se engana. Tá? Fátima é uma mina. Yeah. Uma ideia milionária no Shark Tank. Mas é pá, é assustador. Estamos em século XXI. É o tipo de notícia que não cabe. Pá, mesmo. Não cabe para mim. Pá, E acrescentava que infelizmente cabe e vai caber sempre. Já não sei quem é que disse, foi o Einstein, que a única coisa humana, eterna era a estupidez humana. Pá, podemos acrescentar a crueldade. E basta olhar para a história e sim. nós conseguimos e somos de facto cruéis, os humanos, uns para os outros. Mas Aí a na crueldade está dentro da estupidez humana. Sim. Um facto. Não é nada mais, nada menos Sim. do que estupidez pura. É bem visto também. É bem visto. E aproveito para dizer que acho também, sinceramente, isto é uma parte do tópico meu. Eu acho que ninguém nasce mau ou com crueldade. Eu acho que isso é tudo trabalho que é passado pelas gerações anteriores. Também acho. Eu, Yeah. eu incessantemente também acredito e faço questão de ser um ponto fulcral na minha existência, é de achar que o trabalho que nós faremos nas próximas gerações poderá atenuar isto que está a acontecer. Eu quero acreditar que seja isto e eu acho que nós temos um papel nisso, como já falámos há uns episódios atrás, eu lembro perfeitamente, deste tipo de situação e deste tipo de crueldade e estupidez humana não ter o nível que tem agora. Infelizmente, obviamente, que nós só podemos fazer o nosso trabalho a nível local, familiar. Isto são questões de outras religiões, de outros países completamente afastados dos nossos, mas refletem no fundo o que nós somos no geral, certo? Nós devíamos, obviamente, utópico outra vez, nós devíamos nos ver como uma raça e não como vários países, ou como Uma várias. espécie. Exatamente, como uma espécie. Sim, devíamos ser uma raça no sentido em que Uhum. os leopardos são uma raça, os Yeah. elefantes são uma raça. Ahm, mais nesse sentido. E pá, temos muita coisa de errada e. Pá, Vocês eu já acho sabem. que eu sempre disse isto. Eu não sou religioso, eu sou, como a minha sobrinha mencionou uma vez, eu sou agnóstico porque eu não digo que acredito, mas também não posso dizer que não acredito, Estou porque nesse ponto pá, também. eu sei que existe por aí algo superior a nós, né? Uhum. Não sei o quê, mas é assim, e isto é a minha opinião, e vale o que vale, mas a minha opinião é que a religião é algo que deveria, com o passar do tempo, a religião foi das poucas coisas que não avançou, aliás, que se manteve até aos dias de hoje, mas não teve qualquer tipo de evolução. Não teve qualquer tipo de evolução. A religião antigamente era utilizada para justificar tudo aquilo que acontecia sem qualquer tipo de justificação. E, aí a religião era justificativa. Porque Deus quis, porque Deus assim o quer, porque Allah assim o quer. E para mim sempre foi isso. Para mim a religião sempre foi o meio que as pessoas usaram para justificar os fins. Correto. Desde sempre. Desde sempre. É um instrumento político. Desde sempre. Para mim, a religião para mim, a religião não é sequer não é o após o nascimento de Cristo, porque a religião já existia antes disso. Sim. As pessoas sempre tiveram a crença de que algo acontece porque por alguma razão, e essa razão é um ser superior que assim o quer. Fores aos fundamentos da história, a religião justifica-se quase pela ignorância. Sim. Por isso Exatamente. é que não É fruto da ignorância. não é justificável, passado milhares de anos da existência da religião, em que existe quase para dar um significado à vida de pessoas que nem sequer havia educação, né? Para dar alguns valores e transmitir significado à vida e explicar coisas que elas não percebem por pura ignorância. Tipo, há um fenómeno natural que afundou um barco no mar. Não há nada. Há um Deus que está chateado, trouxe um bichinho debaixo da terra e o bichinho engoliu o mar. Porque não fizeste sacrifício de cortar a cabeça do bode
entornar 1 litro de sangue a uma figura de Deus antes do gajo embarcar. Yeah. Pronto, coisas Yeah. do género. Isso é bué Vikings. Foi um exemplo. Mas, por exemplo, aquilo que me faz muita confusão é, eu acredito que a Bíblia tenha muitos ensinamentos, eu nunca li a Bíblia, mas já ouvi pessoal que não é religioso, que leu a Bíblia e que diz que aquilo tem muitos ensinamentos, diz que tem muita coisa que é educativo, até mesmo para os adultos. Pá, a questão aqui é que a Bíblia, por exemplo, o cristianismo tem diversas vertentes. Tu tens os evangélicos, tu tens os protestantes, tens uma data de vertentes do cristianismo, e em todas elas existe uma maneira diferente de interpretar a Bíblia. Correto. Pá, e isto é o que me faz muita confusão. Como é que um livro é destinado a uma religião, mas essa religião tem diversas maneiras de ser interpretada? Os homens é que a fazem e interpretam. Exatamente. A religião é uma Exatamente. interpretação dos homens, somente. Os Exatamente. homens, este termo, pronto, homens com H grande. Sim. O termo humanidade, Mas pessoas. pegaste aí numa coisa que é muito verdade. E infelizmente a ignorância foi o que deu fruto à religião. Aquela cena de olharmos para o sol e sol é Deus. Justificar. E teres uma justificação para as coisas más que te acontecem. Explicar. Lá está. Hoje em dia eu acho que isso não cabe. Obviamente devemos ser espirituais, no sentido que o Alvarenga estava a dizer. Acreditar que existe qualquer coisa. Isso eu acredito. Eu também. Devemos ser sempre espirituais e, independentemente de dar um nome a essa coisa, devemos acreditar e ter esperança e no sentido de fé, etc. Mas entramos no ponto em que, como uma sociedade, temos guerras por motivos religiosos e por forças que se dão devido à religião. Isso para mim não devia caber. Pá, que é isto? A informação está aí. O que é que se passa? Eu acho que hoje em dia já não se trata nunca de religião. Eu acho que é desculpa hoje em dia dizerem que a religião foi o que motivou uma guerra. É desculpa. É desculpa. Da mesma forma como antes destruíam-se aldeias completamente em nome de Cristo. Não, pá. Yeah. Não Ainda se era faz. em nome de Cristo. Era, E onde é que isto faz sentido? não era em Era nome porque- de Cristo. Era porque Camuflagem. querias aquela Sim, terra. Não era por nome Claro. de Cristo. E porquê que tu queres aquela terra? Por Porquê motivos que tu queres políticos e aquela terra? económicos. Porque Deus assim o quer. É esta maneira que é interpretada. Sim, sim, Pá, sim. e eu pergunto-me onde é que esta merda faz sentido na cabeça de alguém. No século Pá, XXI. eu respeito muito, mas respeito mesmo muito quem tenha qualquer tipo de religião. Eu respeito muito os muçulmanos Também eu, com quem eu também me dou. Pá, e quando é o Ramadão, pá, não posso dizer que acho aquilo correto, mas tenho que respeitar e desejo um bom Ramadão. Pá, mas não me venham tentar implementar de que porque a religião abriste com Deus faz. Mano, isso não faz sentido nenhum para mim. Na minha cabeça isso não faz sentido nenhum. Eu sempre cresci sem a palavra de Deus, digamos assim, a palavra de Cristo, porque eu nunca fui religioso. Eu nunca fiz questão de ir para a catequese, nunca fiz questão sequer de me casar pela igreja, precisamente porque eu não sei que eu não sou religioso. E porque eu sei que entrar numa igreja, para mim, é ser desrespeitante Que devido ao acredita. facto de eu não ter crença naquilo. Mas posso te interromper de uma cena. Consideras-te espiritual, certo? No sentido em que acreditas que existe uma força maior e que há coisas que não entendes. Nesse sentido sim. Eu nunca trabalhei espiritualmente para Certo, dizer certo, que... mas tu não Sim. precisas trabalhar espiritualmente para sentires. Mas sim, acredito sim que possa que haja qualquer coisa acima de nós nesse sentido, sim. Ok. Pronto, é que... Eu acho que dá para distanciar também. essas duas Sim, coisas. dá para distanciar a espiritualidade da religião. Completamente. Sim, claramente. São coisas... Claramente, não tem nada a ver. E eu... Para mim uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tipo, talvez mais relacionado com, sem querer parecer aqui grande gajo do reiki, uma coisa qualquer, mas com energia, vá. Não, Uma coisa mais inspirada para esse, por aí. podes ir para uma coisa acho mais que- do espectro. Eu acho que essa questão da energia já é mais
relacionada com a espiritualidade. Sim, não, é isso que Sim, ele é está a isso dizer. foi isso que eu disse. Eu Yeah. só Não, queria. Diz, Rodrigo. Acaba lá a tua Não, ideia. ia dizer só no fundo ter a noção e a consciência, quase a humildade, enquanto espécie, de termos a noção de que poderá e muito provavelmente existe algo neste universo que é imenso e que nós desconhecemos, algo maior que nós, tipo, superior a nós, à Terra, ao planeta, a nós enquanto espécie, aquilo que nós conhecemos, paira, pai, que não sei o quê, pá, mas se Muita calhar pode gente, existir. e para muita gente, para também entenderem que não é abstrato, o estado de espírito advém daí. Muitas pessoas ligam a espiritualidade à cena do estado de espírito. Hum, E ok. isto numa perspectiva mais, se estamos a falar de energias, etc., coisas mais abstratas, a espiritualidade é bué das cenas, mas liga-se muito à religião no sentido de crença, de coisas que não entendes, podem ser ou não mais fortes do que Uhum, tu e terem uhum. algum poder sobre o teu dia a dia. E Olha, diz. eu vou-vos dizer, eu uma vez tive, só por curiosidade, tive-me a informar relativamente ao budismo. Pá, e o budismo vai muito mais em conta com Também aquilo concordo. que eu ahm, que faz sentido na minha cabeça, né? É claro que tem ali umas, Sim, entre aspas, cláusulas que pronto, que já passam ali para o outro lado da realidade, ou de uma realidade que eu desconheço, mas pronto. Mas tem muito mais a ver com aquilo que faz sentido na minha cabeça do que qualquer outro tipo de religião. E eu já estudei as variadas religiões, desde os variados tipos de cristianismo, já estive a ver e, e digo-vos, o budismo é das religiões que pode ser mais seriamente encarada, digamos assim. concordo. Porque trabalha muito o estado de espírito. Exatamente, trabalha muito o estado de espírito, pá, e tem também aquela questão do karma. Uhum. Que eu acredito no karma, mano. Eu acredito que tudo aquilo que Sim. tu faças, A toda minha a ação tem uma vida, a reação. minha vida mostrou-me isso. Toda a Eu ação acho tem que uma toda a reação. gente. E isso não é só uma questão de karma, é uma questão também da lei da física. Toda a Sim, sim. ação, da física não, neste caso é da química. Toda a ação tem uma reação. É Aliás, física da ou é física também. química? Da física também, da física também. Toda a ação tem uma reação. Pá, e nisso eu acredito mesmo muito. E acredito também no destino. Acredito no destino, acredito que tudo aquilo que nós façamos tem uma determinada razão para o ser. Pá, isso é a minha maneira de pensar e eu sempre pensei assim. Ok. Eu não conheço os contornos do budismo, Devias mas informar-te. Yeah. pelo que disseste, também claramente era alguém que me poderia rever, não de forma tipo fanática, mas acredito nisso que estás Eu acho que o budismo dizer. Fanática de tudo, mano, mas não é. tem lá muitas questões que tu olhas e dizes assim, foda-se, esta merda tem o seu sentido, mano. É isso que eu ia dizer. Sim, Tem o seu Também, sentido. para encerrarmos e irmos a outro tema, espreitem por curiosidade os princípios do budismo e vejam. Eu não sendo praticante, acho que concordo plenamente com o Alvarenga. É para aí das únicas religiões que eu consigo subscrever ao mantra, né? À ideia da É, coisa. yeah. É a única que eu consigo, porque todas as outras não me encaixam. Só isso. Pá, e se formos aqui a ver, se calhar é das poucas religiões que não tiveram qualquer tipo de Guerra associada. conflito. Yeah. Não sei. Olha, bom, Eu bom desconheço. ponto. Bom Não sei. ponto. Eu desconheço, Não sei. eu desconheço, por acaso Para a desconheço. semana Não quero dizer nada, mas eu não sei. ia entrar aqui, pronto, dizer já que para a semana não vamos ter episódio, por razões logísticas. Mas na próxima talvez seja um ponto em que a gente possa pegar, quando nos informarmos disso, se houve ou não guerras associadas ao budismo. Uhum, Acho que isso uhum. era um ponto interessante da gente completar aqui com vocês. E fazendo aqui um parênteses, vocês tramaram-me, porque eu não cheguei a dar quase a minha opinião sobre a Palestina, depois seguimos para este assunto da religião, que foi super interessante também. Mas diz. Que eu tinha, sem querer voltar muito e também sem me querer alongar, que já quase saímos desse tema, e no fundo isto é voltar a entrar, mas muito rápido e também não... Porque eu tenho de facto opinião formada sobre isso, e já procurei saber, e também tenho, pronto, há alguns interesses aqui em casa que são coincidentes com essa matéria, e portanto eu vou estando a par. Pá, e
tenho claramente uma opinião formada e sou claramente pró-Palestina, daquilo que eu conheço. Não sei se sabem, eu também não sou nenhum historiador, lá está, mas isto é uma informação conhecida. O Estado de Israel nasce sensivelmente em 47, depois da Segunda Guerra Mundial e com a fundação das Nações Unidas. E depois do Holocausto houve aquela necessidade de dar um território aos judeus, porque quase foram exterminados, para que aquilo não pudesse voltar a acontecer. E eu não quero garantir, mas acho que é na Bíblia, que vinha já milhares de anos atrás, havia supostamente a história, ou está contado o conto, não sei em que ponto é que isto está, não quero enganar ninguém, que os judeus foram expulsos pelos árabes, ou hebreus, ou muçulmanos, agora estou a pôr os pés pelas mãos, mas foram expulsos do território de Jerusalém, que acho que até é o filme do Reino dos Céus, qualquer coisa assim do género, não sei bem. Mas pronto, aí estou claramente a pôr os pés pelas mãos. Mas foram expulsos, alegadamente, dessa terra prometida pelo profeta que lhes dá a religião. E é nada mais, nada menos com esse pressuposto que o Estado de Israel nasce no território da Palestina. As Nações Unidas simplesmente decretaram de que aquela seria a terra prometida para eles, num Estado que já existia, com pessoas que já existiam, um país que já tinha uma identidade própria, que é tal e qual como chegar aqui alguém agora e implementar um Estado, não sei, de outra etnia qualquer, em Portugal, porque teve escrito há milhares de anos atrás que Portugal seria o território de outro. Como nós já fizemos, exatamente. Certo. E pá, e isto, pronto, isto é claramente um dos temas mais complexos da história mundial e mais sensíveis, e não quer dizer que haja certo ou errado, mas a minha opinião é que o território da Palestina foi, e os palestinianos são neste caso vítimas de uma invasão e de uma colonização. Eu não sou anti-judeu, nem pouco mais ou menos, e quero sempre uma solução pacífica para esse conflito, mas o Estado de Israel sobreviveu ao Holocausto, em que sobreviveu o Estado de Israel não, os judeus, enquanto povo, sobreviveram a uma tentativa de extermínio. E é muito curioso porque desde que se constituíram enquanto Estado não fizeram outra coisa senão não têm feito outra coisa senão tentar exterminar o povo que ocuparam e colonizaram, sendo que eles não existiam na Palestina, ocuparam-na, e atualmente a Palestina é quase uma cidade dentro de todo aquele território que Israel ocupou e colonizou e segrega. Ai, que palavra? Segrega? Segrega. É segrega, não? Chegou? Segrega. Segregou, exatamente, os palestinianos todos. Pronto, opá, e esta parte ficaria demasiado monólogo, toda a explicação é demasiado. E eu também não sei tudo, mas pelo Sim, que sei, é isso. pelo que sei, sou claramente pró-Palestina e Israel tem sido um Estado opressor. Ok. E portanto, neste caso, sou claramente free Palestine, não anti-judeu, nem pró-Hamas e destruição de Israel ou o que É é que seja. perigoso Mas, seres um bocado anti-judeu, porque claro que não. Não anti-judeu sou é um nada bocado pró-Hitler. exato. Tem cuidado. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, mas os palestinianos vivem oprimidos há muitos anos. E portanto, Só voltando àquela questão das crianças, ser pró-Hitler é ser contra as crianças, Ok. porque no Holocausto as crianças estavam incluídas. Uhum. Sim. Diário de Anne Frank, meu puto. A quem se lembra. Ou então o rapaz do pijama às riscas. Olha. Ixi, Ou a droga. Vida é Bela, que é ainda melhor. Só aqui filmes. Ou então o Inglourious Basterds também. Não, isso Também, isso é um filme de também. comédia. Isso é um filme. Sim, Tarantino típico. Acho que é Tarantino. Cabeças cortadas e tal. Bem, eu quero só dizer à Demi Lovato, perguntar-lhe o que é ser não binário. Eu não Então sei. estou a par, também Eu não sei. estou a par. Queria só perguntar isso. Muito bem, Black Mamba, boa tentativa. Ficaram a quem? Também não estou a par. Estou só a dar shoutouts. Não, eu sei. Yeah. Representaram Portugal, não é? Na Eurovisão. Yeah, foram ao final, mas Foram? aparentemente. Yeah, foram. Conheci. Mas aparentemente esta edição estava mais virada para o rock. E foram esses os temas que mais vingaram. Mas boa cena na mesma, pá. Uma participação mais séria. Para variar. Num bom registro, exatamente. Num bom registro. E Só uma curiosidade. sim.
acho que foi anunciada a nova Black Panther. A nova é uma gaja? Acho que vai ser uma gaja, é. Aliás, acho que será a gaja que era tipo o braço direito dele. É, que foi a que tem estado a aparecer nas séries da Marvel, acho eu. Ok, estamos a falar de Marvel. Quando disseste isso, fiquei completamente à toa. Atenção, Black Panther. Eu não sou fã de Marvel, atenção. E poucos foram os filmes que eu vi da Marvel, muito honestamente. Tenho muito Mas orgulho. o Black Panther vi, curti até gostei. E comentei porque vi a publicação na internet há dias, The New Black Panther, uma cena assim parecida, e era uma gaja. E acredito que, pá, pelo formato da sombra, seja aquela que era o género de braço direito dele. Eu também não era muito fã da Marvel, tenho tornado por causa das mais recentes séries, mas pá, acho que é a atitude correta ter um Black Panther novo. Seja ele gajo ou gajo, para mim é indiferente. Uhum. E atenção, Black Panther é uma coisa que existe, ou existe ainda, acho eu, nos Estados Unidos, que é uma associação pro. É tipo anti-KKK, estás a ver? Eu sei, eu Pronto. conheço isso. Há um filme Olha, também, eu ia dizer isso agora, que é o Black Klansman. e há outro também, que é o Judas e o Black, como é que é? Judas e o Black Messiahs. Yeah. Judas e o Black Messiah. Mas Yeah, pronto, isto já Judas está and muito Black. a cair. É com o gajo que faz o Run. Ele é que é o ator principal. Pois é, Judas e o Messias Negro. Ok, isso é muito recente, Yeah. por acaso. Sim. Mas é Yeah, isso, yeah. é isso. É exatamente isso. Mais algum tema para esta semana? Alvarenga, fala aí das tuas cenas. Houve um crash da bolsa. Yeah. Não. Pá, pode-se considerar um crash porque Eu nem sei, o mercado das criptos caiu quase 1 trilhão de dólares em uma semana. 1 trilhão. Estava avaliado em 2,5 trilhões, caiu para 1 ponto qualquer coisa trilhões. E não foi só a questão da Bitcoin, foi mesmo um bearish sentiment para todo o mercado de criptos, porque todas elas caíram. Bearish sentiment. Traduzido à letra é sentimento de urso. Urso porque são em trading, urso são as vendas e os touros são as compras. Por isso é que tu tens um touro em Wall Street. Tens um touro? Não era um Yeah. lobo? Não, era um touro. É um touro. Uhum. Que é o bull market. Ok. Estava a falar do filme, atenção. Não, isso é o Wolf. Sim. Sim, mas relativamente à questão das criptos, Bitcoin caiu para 35 capas esta semana devido às principais razões foi o facto de o Elon Musk ter indiciado de que iria vender parte das suas Bitcoins e também o governo chinês proibiu a compra e a mineração de Bitcoins. Ou seja, o povo que mais minera Bitcoin decidiu proibir a compra e a mineração. Para quem não sabe, a Bitcoin é gerada através de mining. Mining pode ser feito e hoje em dia é muito feito através de placas gráficas de computador. Ou seja, tu ficas a gerar a moeda e fazes dinheiro do nada. Atenção que não é assim tão fácil, né? É preciso teres uma máquina bem capaz, com algum investimento, mas consegues gerar dinheiro do nada através do mining. Algum investimento hoje em dia quase que não compensa face ao retorno. Face ao retorno. Porque as placas gráficas são muito caras e essa foi uma das razões pela qual o Elon Musk cancelou os pagamentos da Tesla através de Bitcoins, que foi também uma das razões pela qual a Bitcoin começou a cair. Uma pergunta aqui da Outsider, que até pode ser interessante, também sem nos alongarmos muito. Estaremos a assistir tipo a uma mudança de paradigma ou tipo a queda se calhar deste type da questão das criptomoedas ou da Bitcoin? Eu digo-te assim, grande parte dos países com as big currencies, com as big currencies estão a lançar ou vão lançar as digital currency. E isso vai afetar em muito o mercado das criptomoedas. Vai afetar em muito o mercado das criptomoedas nos próximos
calhar 5, 10 anos. As criptomoedas que realmente têm interesse, aquelas que realmente têm potencial, muito possivelmente vão se manter, vão ficar, mas nós temos hoje em dia se calhar mais de 8, 9 mil criptomoedas diferentes. Todas elas com projetos semelhantes ou diferentes, mas temos muitas. E isso vai tudo por água abaixo. Ok. Crazy. Eu acho que os governos vão tentar ter mão nisto. Sim, mas no fundo o que estás a dizer é que, ou seja, vai passar a haver, da mesma forma cá nas moedas convencionais, legislação para as criptomoedas e Sim. para tudo isso, para as moedas Sim, porque digitais. assim, ao fim e ao cabo os governos perdem o controle sobre o dinheiro, porque o dinheiro não está a ser gasto, o dinheiro está a ser investido em algo que não tem qualquer tipo de regulamentação. Ou seja, foda-se, onde é que anda o dinheiro? Onde é que anda o dinheiro? Não, Né? enquanto o pessoal com algum dinheiro, ou, falando até de classe média, as pessoas investem em ações de empresas, disto e daquilo, em bancos, etc. E em, Certo, mas em isso é bolsas. regulado. Isso é regulado Pronto, e é tudo Cada vez reportado mais. a nível financeiro. Mas é Exatamente. por aí. E deve estar a haver um desinvestimento brutal nessas ações e nesses mercados Porquê? nos últimos Certo. 2, 3 anos, talvez. E passou para a Bitcoin. E de repente deve ser exatamente essa questão que estás a dizer. Tipo, onde é que está o dinheiro, meu? Yeah. ninguém sabe. Eu acho que também, no É isso. geral, nos últimos anos, também houve um interesse muito maior em tudo o que é ações. Eu nunca ouvi falarem tanto de ações como nos últimos anos. Seja de bolsas, seja... Pá, não acontecia. Isto não era falado. É mais uma coisa da nossa geração a crescer para adultos que estamos de facto a ser inteligentes com o dinheiro que investimos e a ter ações. Não sei só posses físicas. Exatamente. ah, Exatamente. Porque isto não Isto acontecia foi um antes. ponto. Isto foi um ponto em que eu toquei com vocês há uns tempos atrás, em que a sociedade hoje em dia já não está a ser tão burra, digamos assim, já não está a ser tão burra financeiramente quanto a sociedade dos nossos pais, dos nossos avós, etc, etc. Né? Portanto, hoje em dia já começamos a ter muito mais gente a olhar para esse tipo de opções, porque a querer sair, digamos assim, fora do sistema, né? A querer sair fora daquilo que é um trabalho das 9 às 5. Pá, e eu acho que, e isto eu já vos disse a vocês, eu acho que deveria haver em Portugal, e aliás, não só em Portugal, mas estamos a falar no caso de Portugal, porque pronto, somos portugueses, deveria haver em Portugal, nas escolas, uma disciplina de educação financeira. Deveria. Não para nos ensinar a fazer dinheiro, mas para nos fazer perceber como funciona o dinheiro. E isso, e como funciona o dinheiro e como gerir o nosso dinheiro. E isso não é só a questão de economia geral, etc. Não. É como gerir o nosso dinheiro. Não indo de encontro àquilo que estavas a dizer, só referir que também estamos a falar de uma geração em que a informação era Bem mais menos de limitada. 300%, não havia internet, né? Certo, Mercados paralelos como este que nós temos agora era o tráfico ou o jogo ilegal. Não é? Não tinham muito para onde fugir, a verdade é essa. Fugir, investir. Não, e não estava a distância de um clique o investimento, né? Iam ser coisas mais pensadas, normalmente até através de telefonemas. Sim, era mesmo. Sim, sim, sim. Antigamente tu para comprares, imagina uma parte de uma ação ou ações no que quer que fosse, até mesmo para fazer trading de commodities, tinhas que fazer um telefonema a dizer, olha, quer comprar agora, e tu não tinhas gráfico, tu não conseguias analisar aonde é que podias comprar, aonde é que estavas a comprar, se estavas a comprar alto, se estavas a comprar baixo. Hoje em dia já há muito mais essa facilidade. Primeiras corretoras, seja do que for, funcionavam assim. Os Peaky Blinders mostra isso. Os gajos a receber sistemas de apostas em corridas de cavalos. Tal e qual. Também, só para fechar, zerinho, muito pequeno mesmo, só dizer que com isso que estás a dizer, há muito mais gente com olho e a investir e não sei o quê, mas também diria que isso também traz um aumento exponencial de parvos que não percebem rigorosamente nada e vão atrás de coisas fúteis Totalmente. e estão fartos de perder dinheiro. Fartos de perder dinheiro. Mas isso é o balanço natural das coisas. Também faz o mercado mexer mais. Isso é o balanço natural das coisas. Tem de sempre de haver parvos em todo lado.
E eu digo porquê Tudo bem. dessa segunda parte do mercado. Porque é assim, a maioria das pessoas quando houve quando houve uma nova ideia ou quando houve uma ideia que já está há algum tempo implementada no mercado, as pessoas tipo, não seguem enquanto aquilo não se falar em todo o lado. Não seguem enquanto aquilo não se falar em todo o lado. Percebes? E eu já assisti muito isso. Projetos interessantes que as pessoas não seguem porque simplesmente ainda não viram ninguém a ter sucesso com aquilo. Mas depois, quando aquilo tem sucesso, as pessoas já querem todas comprar. Porquê é que acham que muita gente, eu vou-vos dizer, vai haver muita gente nos próximos Calma. tempos a querer se suicidar. Estou-vos mesmo a dizer, vai haver muita gente nos próximos tempos a querer se suicidar. Porquê? Bitcoin bateu 60 mil paus. Acham que não houve muita gente a querer comprar, a achar que aquilo ia bater os 100 mil? Muita gente comprou o Bitcoin quando estava nos 60 mil, 50 mil. Sabem onde é que o Bitcoin está agora? A bater os 35 mil. Onde é que acham, ou como é que acham que está o dinheiro dessas pessoas? Uma perda de dinheiro absurda. Pois é, pá. Porquê que as pessoas investiram no Bitcoin quando estava a 60 mil? Porque falava-se em todo lado. Na televisão falava-se, nos jornais falava-se, na internet Estava a falava-se, começar em a todo ser lado. aceito para pagamentos, que é uma coisa importantíssima para uma moeda ser reconhecida, é ser aceito para pagamentos. Certo. Mas há quanto tempo é que a Bitcoin está no mercado? Boa. A Bitcoin há Mas 11 ninguém há 11 anos, Bitcoin. há precisamente 11 anos, deu-se a primeira transação, aliás, fez ontem, acho eu, há 11 anos, que deu-se a primeira transação de Bitcoin, 10 mil Bitcoins por duas fatias de pizza. Grande história. Este menino, e fazendo o contexto, o Alvarenga foi uma pessoa que me recomendou a compra de Bitcoin quando estava tipo a 100 paus. E eu disse... Não, eu recomendei, está vendo, a compra de Bitcoin quando estava a 3 mil paus. Não, mentira, não foi não. Eu lembro perfeitamente. Estar a almoçar contigo, não foi. Foi antes disso. Foi, eu lembro. Eu lembro do sítio exato. Eu lembro do sítio exato onde estávamos. 2018. Eu lembro do sítio exato onde nós estávamos e tudo a falar disso. Tu disseste que era uma boa altura para investir, que aquilo ia subir. Não estávamos nos montaditos, não. Estávamos fora. Estávamos Eu diria que deixávamos essas medições de pennies. Não é medição de pennies, estou só a dizer. Não é medição, mas tipo... Eu estou a elogiá-lo. Eu estou a elogiá-lo pela recomendação, porque ele há uns anos atrás, quando ainda estava um valor muito abaixo, era investível. Eu lembro dele dizer aquilo e era tipo 100 paus ou assim que ele tinha. Não. Eu vou-te dizer. Eu disse para investir em Bitcoin em novembro de 2018, quando o Bitcoin estava a bater $3.200 aproximadamente. E eu disse, pá, se puderes, investe 100, 200, 300 paus, 500 paus, compra Bitcoin. Foi isso que eu te disse. Foi isso que eu te disse. Eu não disse para tu comprares um Bitcoin, eu disse, pá, investe 200, 300 paus, se puder, compra Bitcoin, porque o Bitcoin vai disparar. Eu lembro que o Bitcoin tinha estado a 20 mil paus e tinha descido para 3 mil. É a mesma, se vocês forem analisar bem, é a mesma escala de queda que estamos a ter agora. Um Bitcoin a cair de 60 mil para 20 mil, porque é o preço que ele vai bater. O Bitcoin vai bater 20 mil, não tenham dúvidas disso. Cair de 60 mil para 20 mil é a mesma coisa que cair de 20 mil para 3 mil. Sim. Praticamente, não é? Ou seja, estamos aqui a ter o mesmo panorama. Estamos aqui a ver o mesmo panorama que vimos há 4 anos atrás. E foi por isso que eu postei há dias no Instagram. Eu só vos digo assim, novembro de 2018. Isto vai bater mais baixo? Vai. Mas isto vai disparar. Depende. Vamos ver se não há regulamentação a entrar aí a tentar impedir isso. Mas pronto, diz lá, Rodrigo. Diz lá que estavas aí. Não, eu só ia dizer se tivesses... Agora pensa se tivesses seguido aí o conselho do guru. Estava bem na vida. Em 3 mil. Estava muito bem na vida. 60 mil se vendesses. Estava muito bem na vida. Se fosse a ver, era um lucro de... Era ridículo. Não era 10 vezes. Não era 10 vezes, era... 30 mil, era 20 vezes. 20 vezes mais guita. Se investisse 100 paus... se investisse 100 paus, tinha... Disse 300 até, os 300 que ele disse. Pronto, imagina que era 300 paus que eu investia. Era dinheiro, era 6 mil paus. Não era mais. Pronto, isto tudo para dizer que o pessoal só segue as coisas quando as coisas estão na berra, e quando as coisas estão na berra se calhar já não é boa opção para investir. Sim. E levem isto em conta para qualquer tipo de investimento e para qualquer são as recomendações deste menino, que este gajo acerta, eu acredito nele. Diria que é uma ponte perfeita para recomendações. Nem mais. O episódio é um bocado mais longo esta semana, mas não fiquem chateados, porque para a semana, como eu volto a dizer
não vamos Não há. estar aí. Está tudo bem. Vão apenas surgir umas novidades. E então não vamos gravar para a semana. Ahm, Alguém tem recomendação em mão já? Tipo pensada, dinâmica? Pá, resultou deste episódio, da conversa deste episódio. Ok, força, dá-lhe aí. A vida é bela. Onde é que as pessoas podem ver A Vida é Bela e o que é que trata o filme? O filme trata Holocausto, precisamente. Uma família, salvo erro, italiana. Italiana judaica. É judaica que se pode dizer, né? Pode. É. Que foi levada primeiro para a Polónia e depois para um campo de concentração que já não sei qual era. E no fundo aquilo é a história de como o pai estava com o filho o tempo todo e de como o pai criou quase uma versão infantil do Holocausto dentro do campo de concentração, daquilo que se passava ali, para o filho não se aperceber da verdadeira gravidade daquilo, e acabou por, pronto, não vou spoiler, mas é muito, muito engraçado e é um dos melhores filmes provavelmente do Holocausto, se não o melhor. O melhor é a Lista de Schindler, para mim, mas pronto, é é claramente um dos melhores. Ok. Fica Mas aí, a Lista de Schindler é o melhor filme do IMDb. não é? É os condenados Não é? de Shawshank. Já recomendaste também. Não recomendo esse, também. Eu vou recomendar. Pá, não quero recomendar isto. Vai tu primeiro, Alvarenga, que eu vou pensar muito bem. Eu vou Vai, recomendar não quero também ver dentro da mesma onda do Rodrigo porque me veio à cabeça. Vou recomendar O Pianista. Outro. Tão bom. Não é Explica com o lá. mesmo ator. E Com Anthony onde é que se pode ver isso? E o que é que. O Pianista podes ver em todos os canais onde tu te dê na telha. Ok, então. Não sei se está na Netflix, não sei se está no HBO. Tipo música. Diz, vai ser nas principais plataformas. Possível. Possível. Algures aí a testar. Vai estar aí, na net. Epá, eu vou ser muito básico. A minha recomendação é super básica. Eu vi o filme ontem e eu acho que. Pá, não vou recomendar música porque aquilo que tenho estado a ouvir. Quer dizer. Posso recomendar. Vai música. Yeah. Coisa? Não, porra. Não recomendei J. Cole a semana passada. Pois é, esta ainda nem ouvi. Que falha. Portanto, esta semana J. Cole lançou aí um novo álbum. Se não conhecem J. Cole, de certeza que já ouviram falar minimamente. Alvarenga, tu que não segues muito, conheces J. Cole? And I never did this before, yeah. Ora bem. Sabes bem. Pá, lançou aí um álbum novo. Não tem grande história por trás, é tipo barras atrás de barras. E ele, pá, é dos melhores a fazer isso. O meu Portanto, favorito. Já ouvi. portanto, ouçam, eu não recomendei semana passada, recomendei outra coisa. Mas, pá, fica aí, para quem não ouviu, já devia ter ouvido. Então, J. Cole com o Off-Season, que é o álbum. Portanto, nesta Tem semana, Rodrigo, diz. É uma grande referência aí ao atleta Cafi Fábio, muito badalado no Carinos Portugal. Off-season. Bem o J. Cole, na seguida páginas do humor portuguesas. Muito bem. Este é o meu corpo em off-season. Pá, e é já não. Não vou dizer até para a semana porque é até daqui a 2. Até Mas daqui a pronto, 2 estaremos aí de volta. vamos ter aí novidades e coisas boas a acontecerem. É isso, pá, fiquem por aí. Continuem aí no apoio, abraço. no aço. Sugestões, comentários abaixo, já sabem. Estamos aí para ouvir. Botem like, subscrevam. E acho que é E isso. ativem o sininho. Ativar o sininho. Tu também é gostas bom. bem de dizer ativar o sininho. Dizes sempre. Digo, Por acaso, é quem mais o Rodrigo. dizer eu. Eras Era tu, eu, gajo. dizias sempre. Mas pronto, é isso. Mas é, um abraço e um beijinho. Até daqui a 2 semanas. Fiquem bem dentro dos conformes, pá. Saudinha. Beijinhos.